Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. Coisas que você vê todo dia, mas nunca entendeu. Você já se perguntou por que sentimos frio ao sair do banho, mesmo com a água morna? Ou por que o gelo flutua, mesmo sendo feito do mesmo material que a água? Já parou para pensar por que o papel alumínio não pega fogo no fogão? Ou por quê? Por quê? Por quê? Por quê? São tantos porquês em nosso dia a dia que muitas vezes o que fazemos no nosso dia a dia acaba passando desapercebido. Pois é, nosso cotidiano está cheio de pequenos mistérios que a gente vive, mas raramente entendemos. E a resposta para tudo isso está na ciência, mais precisamente na física que acontece o tempo todo ao nosso redor. Neste vídeo, vamos explorar curiosidades físicas do dia a dia, com explicações claras, exemplos práticos e um toque de surpresa. Vamos desvendar juntos os fenômenos que passam despercebidos, mas que são verdadeiros espetáculos da natureza. Se você realmente gosta de ciências, considere inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e, ao final do vídeo, não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado, pois tudo isso nos ajuda muito a crescer no YouTube e a produzir cada vez mais conteúdos incríveis para vocês. Muitas pessoas usam papel alumínio para proteger o fogão contra respingos e sujeiras, cobrindo as superfícies próximas às bocas. Você já se perguntou por que esse papel, mesmo em contato com as chamas ou com o calor intenso, não entra em combustão? A resposta está em uma combinação de fatores físicos e químicos relacionados às propriedades do alumínio metálico. Vamos entender isso com mais profundidade. O alumínio tem um ponto de fusão, ou seja, quando os materiais passam do estado sólido para o estado líquido, de aproximadamente 660 graus Celsius, ou seja, ele só começa a derreter a partir dessa temperatura. Contudo, é importante distinguir entre derreter e pegar fogo. Pegar fogo é o mesmo que dizermos tecnicamente, entrar em combustão. Derreter é uma transição de fase, do estado sólido para o líquido, o mesmo que fusão. Enquanto a combustão é uma reação química exotérmica com o oxigênio que libera calor, luz e forma óxidos. Para que o alumínio entre em combustão, seria necessário atingir temperaturas muito mais elevadas, na ordem de 2000 graus Celsius, e ainda assim na presença de oxigênio puro ou de condições altamente reativas, como em um ambiente de plasma. Em um fogão doméstico, as temperaturas típicas nas panelas ou na região próxima às bocas variam entre 200 graus Celsius e 300 graus Celsius, o que está muito abaixo do necessário para provocar qualquer combustão no alumínio. Diferente de materiais orgânicos como papel comum, tecidos, madeira ou plásticos, o alumínio não é inflamável. Isso se deve à sua composição atômica. O alumínio é um elemento metálico, e metais, em geral, não queimam facilmente, exceto sob condições extremas. Além disso, ele não contém carbono em sua estrutura, elemento presente em compostos orgânicos que reagem com oxigênio durante a combustão. A ausência de cadeias carbônicas torna o alumínio quimicamente estável frente ao calor típico de um fogão. Além disso, um fenômeno físico-químico interessante ocorre quando o alumínio é exposto ao ar. Ele forma espontaneamente uma camada muito fina e aderente de óxido de alumínio na sua superfície. Essa camada isola o material interno do contato direto com o oxigênio do ar, impedindo a oxidação contínua. Além disso, ela é termicamente estável, resistindo bem a altas temperaturas, atuando como uma barreira física contra reações químicas, inclusive contra a combustão. Esse óxido protetor é o que torna o alumínio ainda mais resistente à degradação térmica, mesmo sob a ação de chamas diretas. Apesar de não ser inflamável, o papel alumínio não é completamente inofensivo em ambientes de alta temperatura. Ele pode refletir o calor, alterando a distribuição térmica nas bocas do fogão, o que pode afetar o cozimento e até danificar o equipamento. Além de que ele pode derreter e aderir a superfícies muito quentes, como resistências elétricas expostas, o que pode causar danos, curtos-circuitos ou dificultar a limpeza, especialmente em fornos elétricos. Mas o cuidado mais crítico é o seguinte: jamais coloque papel alumínio no forno de micro-ondas. Os fornos de micro-ondas aquecem os alimentos através da radiação eletromagnética de micro-ondas, que excita as moléculas de água nos alimentos, provocando aquecimento por agitação molecular. O alumínio,
sendo condutor elétrico, reflete as micro-ondas, o que pode causar reflexões caóticas dessas ondas dentro do forno. Isso pode gerar arcos elétricos, ou o mesmo que popularmente chamado de faíscas. E isso causa danos às paredes e componentes eletrônicos do forno, com riscos reais de incêndio em casos extremos. Você já tentou colar um ímã numa latinha de refrigerante e ele simplesmente caiu? Pode ficar tranquilo, o problema não está no ímã, é a física que está agindo exatamente como deveria. Apesar do senso comum associar quaisquer metais a algo magnético, a verdade é que nem todo metal interage com ímãs. O magnetismo que conhecemos do dia a dia, como o de ímãs colados em geladeiras, está ligado a um fenômeno físico específico chamado ferromagnetismo. Esse fenômeno só ocorre em alguns materiais, como no ferro, encontrado nas partes externas das geladeiras que formam uma liga de ferro e carbono. Os ímãs também atraem o níquel, encontrado nas moedas, e o cobalto, ou em ligas que contenham esses elementos. O magnetismo tem origem nos elétrons dos átomos, mais especificamente em duas propriedades quânticas: o spin, um momento angular intrínseco dos elétrons, e o movimento orbital desses elétrons ao redor do núcleo. Cada elétron funciona como um pequeno ímã. Em materiais ferromagnéticos, há uma tendência natural de os momentos magnéticos dos elétrons se alinharem paralelamente em regiões chamadas de domínios magnéticos. Quando esses domínios se alinham sob a ação de um campo magnético externo, como o de um ímã, o material como um todo se magnetiza, e é isso que faz o ímã grudar. Por outro lado, metais como o alumínio, usado na maioria das latinhas de refrigerante, além do cobre, ouro, prata e zinco, possuem estruturas eletrônicas que não favorecem esse alinhamento dos spins. Nesses materiais, os momentos magnéticos dos elétrons se orientam de maneira desordenada, cancelando-se mutuamente, o que os torna não magnéticos. Em outras palavras, não tem o tipo de organização eletrônica necessária para responder significativamente a um campo magnético externo. Portanto, quando um ímã não gruda em uma latinha de refrigerante, isso acontece porque a latinha é feita de alumínio, um metal não ferromagnético. Os átomos dela simplesmente não se organizam magneticamente de forma alinhada, como ocorre no ferro, no níquel ou no cobalto. Isso mostra que nem todo metal é igual, e que os fenômenos magnéticos envolvem estruturas atômicas específicas e princípios quânticos fundamentais. Na próxima vez que o ímã cair da latinha, lembre-se, é física, é química e é pura ciência em ação. Você já reparou que ao colocar cubos de gelo em um copo com água, eles sempre flutuam? Isso pode parecer trivial, mas é um dos fenômenos mais fascinantes e importantes da física da água, e tem profundas consequências para o equilíbrio ecológico da Terra. Mas por que o gelo flutua, se ele é feito exatamente da mesma substância que a água líquida? Ou seja, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando a água é resfriada e se aproxima de 0 graus Celsius, suas moléculas, formadas por 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 de oxigênio, começam a se organizar de uma forma muito particular. A interação entre essas moléculas ocorre por ligações de hidrogênio, um tipo de força intermolecular relativamente forte. Ao congelar, essas ligações forçam as moléculas de água a se arranjarem numa estrutura cristalina rígida e altamente ordenada, com formato hexagonal. Essa estrutura mantém as moléculas mais afastadas do que quando estão no estado líquido, criando espaços vazios entre elas. Como resultado, o volume aumenta, e como a massa permanece constante, a densidade do gelo diminui, pois lembre-se que densidade é igual a massa dividida pelo volume. Como o volume é inversamente proporcional à densidade, se ele aumentar, a densidade diminui. A densidade da água líquida é de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, enquanto a do gelo é cerca de 0,92 grama por centímetro cúbico. Essa diferença faz com que o gelo tenha menor densidade que a água líquida, o que leva ao seu empuxo positivo, ou seja, ele flutua quando em contato com a água. O gelo é uma exceção rara e crucial na natureza. A maioria das substâncias se torna mais densa quando passa do estado líquido para o sólido, pois suas partículas que as constituem se aproximam. A água é uma exceção notável, ela expande ao congelar, o que é raro entre os líquidos. Essa propriedade peculiar tem uma consequência ecológica profunda. Se o gelo fosse mais denso que a água,
como na quase totalidade de outros materiais, ele afundaria. Isso significaria que lagos, rios e oceanos começariam a congelar de baixo para cima, do fundo para a superfície, eventualmente congelando por completo em regiões frias, dificultando ou até impossibilitando a sobrevivência da vida aquática. Felizmente, como o gelo flutua, ele forma uma camada sólida e isolante na superfície dos corpos d'água, que retém o calor abaixo e mantém a água líquida nas camadas mais profundas. Essa camada age como um cobertor térmico natural, permitindo que peixes, plantas e micro-organismos sobrevivam durante o inverno. Esse simples detalhe estrutural da molécula de água, seu modo de se organizar ao congelar, tem implicações gigantescas para a biosfera terrestre. Esse fenômeno é um exemplo impressionante de como leis físicas microscópicas moldam o equilíbrio macroscópico da natureza. É a ciência trabalhando silenciosamente, mantendo a vida em equilíbrio. Essa é uma questão onde a física e a fisiologia se misturam por trás da sensação térmica. Sentir frio ao sair do banho é algo que praticamente todo mundo já experimentou. Mas o que está por trás dessa sensação vai muito além do simples desconforto. Trata-se de uma interação complexa entre termodinâmica, mecânica dos fluidos e fisiologia humana que envolve perda de calor, evaporação, convecção e respostas biológicas de termorregulação. Nosso corpo mantém uma temperatura interna estável, entre 36,5 graus Celsius, graças a um processo chamado termorregulação, controlado pelo hipotálamo, uma região do cérebro sensível a variações térmicas. A sensação de frio ocorre quando a taxa de perda de calor para o ambiente supera a capacidade do corpo de produzir ou conservar esse calor. Ou seja, não é que a temperatura do corpo inteiro caia imediatamente, mas sim que os termorreceptores da pele detectam um resfriamento superficial e enviam sinais ao cérebro. Após o banho, o corpo fica recoberto por uma fina camada de água líquida, que tende a evaporar. A evaporação é um processo físico endotérmico. Isso significa que ela absorve calor do meio para acontecer. Especificamente, a água precisa de cerca de 2.260 kJ por quilograma, que é o calor latente de vaporização, para mudar de estado líquido para gasoso a 100 graus centígrados. Em temperatura ambiente, esse valor é menor, mas o processo ainda retira a energia térmica da pele. A consequência disso é que, à medida que a água evapora, ela rouba calor da pele, reduzindo sua temperatura superficial e intensificando a sensação de frio. Outro fator importante e contribui para essa sensação de frios é a convecção térmica. O ar ao redor da pele absorve parte do calor liberado pelo corpo. Se houver corrente de ar, como uma brisa ou o vento de um ventilador, esse ar quente é rapidamente substituído por ar mais frio, acelerando a taxa de resfriamento da pele. Em ambientes com baixa umidade relativa, o efeito é ainda mais forte, pois o ar seco favorece a evaporação e potencializa o resfriamento convectivo. Diante dessa rápida perda de calor, o organismo ativa mecanismos automáticos para proteger os órgãos internos. O principal deles é a vasoconstrição periférica. Os vasos sanguíneos da pele se contraem, reduzindo o fluxo de sangue na superfície e minimizando a perda de calor. Porém, isso também reduz o calor disponível na epiderme, reforçando a sensação de frio na pele, mesmo que o núcleo do corpo permaneça aquecido. Sendo assim, a sensação de frio ao sair do banho é resultado de uma cadeia de eventos físicos e fisiológicos. Evaporação de água, convecção de calor para o ar e respostas automáticas do corpo convergem para gerar um forte resfriamento da pele, mesmo em banhos mornos ou ambientes fechados. Ou seja, o frio que sentimos ao sair do banho é mais do que incômodo. É ciência pura em ação sobre a nossa pele. Você já reparou que as lâmpadas incandescentes esquentam muito, enquanto os LEDs praticamente não aquecem? A explicação para isso está na física, e é mais fascinante do que parece. Esses dois tipos de lâmpadas que fazem a mesma coisa, ou seja, iluminar, funcionam de maneiras completamente diferentes. Vamos começar pelas incandescentes. Elas funcionam com base em um fenômeno chamado efeito Joule, também conhecido como aquecimento resistivo. Quando você liga a lâmpada, a corrente elétrica passa por um filamento bem fino de tungstênio, um metal com alta resistência elétrica e que aguenta temperaturas elevadíssimas. O que acontece?
Os elétrons encontram dificuldade para circular por esse filamento, o que gera atrito e libera muita energia em forma de calor. O filamento aquece tanto, chegando a temperaturas entre 2.500 e 3.000 graus Celsius, que começa a emitir luz visível. Esse fenômeno é chamado de incandescência, a luz gerada pelo calor extremo. Só que tem um problema: essa forma de produzir luz é extremamente ineficiente. Cerca de 95% da energia elétrica é desperdiçada na forma de calor. Apenas uns 5% viram luz de fato. A maior parte da energia é liberada como radiação infravermelha, que a gente nem vê, só sente como calor. Agora vamos para os LEDs, os diodos emissores de luz. Eles não dependem de calor para funcionar. Em vez disso, operam com um fenômeno muito mais eficiente: a eletroluminescência, que se baseia em princípios fundamentais da física quântica. Dentro de um LED existe um componente semicondutor, formado por duas camadas, uma dopada positivamente chamada de tipo P e outra dopada negativamente chamada de tipo N. Quando você aplica uma corrente elétrica direta nessa junção, elétrons da camada N se recombinam com lacunas da camada P. E toda vez que isso acontece, um fóton de luz é emitido. Essa luz não vem do calor, mas sim de uma transição eletrônica controlada. E por isso, os LEDs não precisam esquentar até milhares de graus para produzir iluminação. Agora olha a diferença. Enquanto as incandescentes convertem só 5% da energia em luz, os LEDs modernos conseguem transformar até 40% ou mais da energia elétrica em luz visível. Ou seja, menos desperdício, mais eficiência. E mesmo que os LEDs ainda aqueçam um pouco por causa de perdas internas nos semicondutores e nos circuitos eletrônicos, esse calor é muito menor e melhor gerenciado. Ele não sai pela frente, como nas incandescentes, mas sim pela base do componente. Por isso, os LEDs costumam ter dissipadores de calor, radiadores de alumínio ou até coolers em versões mais potentes, como em refletores ou projetores. Então, em resumo, a lâmpada incandescente gera luz ao esquentar um filamento até ele brilhar, literalmente queimando energia. Já o LED emite luz com base em interações quânticas nos semicondutores sem precisar aquecer até o ponto de incandescência. A lâmpada incandescente gasta mais, esquenta mais e dura pouco. Por isso, elas começaram a ser gradualmente proibidas no Brasil a partir de 2012, por meio de uma portaria do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, com o objetivo de promover a eficiência energética e reduzir o consumo de eletricidade, sendo aos poucos substituídos pelas lâmpadas de LED, que consomem menos, aquecem quase nada e podem durar dezenas de milhares de horas. Essa diferença de funcionamento é o motivo pelo qual os LEDs praticamente substituíram as lâmpadas incandescentes no mundo todo. É um avanço não só em economia de energia, mas também em conforto térmico e sustentabilidade. E tudo isso se deve à física, da termodinâmica à mecânica quântica, mostrando como o conhecimento pode transformar até os objetos mais comuns da nossa casa. Agora que você já viu os principais conceitos que explicam algumas coisas simples do nosso dia a dia, que tal responder 2 perguntinhas rápidas para ver se ficou tudo claro? Preste atenção, porque elas vão ajudar a reforçar o conteúdo e fixar melhor as ideias. Vamos lá? Pergunta número 1. Por que o papel alumínio não entra em combustão em fogões domésticos? 15 segundos para você decidir qual é a opção correta. A resposta correta é porque a temperatura da chama do fogão é muito inferior à necessária para sua combustão. Pergunta número 2. Por que o gelo flutua na água? A resposta correta é porque o gelo tem uma estrutura cristalina com menor densidade que a água no estado líquido. Então, o que você achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Não deixe de conferir o card que aparece aqui em cima,
onde você pode assistir a outro vídeo incrível que preparamos para você, onde eu falo sobre as grandes mentes da antiga Grécia, que mudaram o mundo e abriram as portas para o início do desenvolvimento da ciência para a nossa civilização. Se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a trazer cada vez mais informações interessantes para vocês. Até a próxima!